Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado aí a todos vocês por estarem presentes hoje, no intuito aí de nos auxiliar aí no trabalho de avaliação das ideias da chamada da FIP, e pelo interesse aí na inovação, em colaboração, né? Essa forma de trabalho é que nós acreditamos aí que é, de fato, o nosso futuro. Eu selecionei aqui alguns slides muito rapidamente para dar uma situada aí para vocês. A Brafip é, na verdade, a organização brasileira que faz parte desse sistema aí de plataformas tecnológicas que nasceu na Europa nos anos 90 e que há um pouco mais de 10 anos começou a se espalhar na América Latina. A gente tem, na verdade, na Europa, as plataformas são organizadas por temas, por assuntos de interesse de P&D, e na América Latina são organizadas a nível de país. Né? Nós temos algumas diferenças de organização em função disso. Né? E, então, nós temos aí entidades co-irmãs, né? A gente tem, na verdade, mantido no nosso trabalho aqui um conjunto de iniciativas e de colaboração com entidades aí, as co-irmãs e outras entidades, e vocês têm aqui, né, os logos aqui de todos os nossos membros, né? A Brafip, ela é uma entidade de entidades, né? Nós não temos por objetivo disputar associados com ninguém, ok? Roberto, só uma questão de ordem. Não sei se com todos, mas eu não estou vendo a tua apresentação. Eu estou vendo alguns participantes. Será que é só comigo? Eu estou vendo. Não, eu também estou no mesmo formato. Eu acho que caiu o compartilhamento aqui. Acho que a gente está vendo a tela do seu Skype. Está visualizando agora? Ainda não. Ainda não. E a apresentação? Está preto. Isso, está preto. Mas eu estava vendo. Eu vou compartilhar a tela inteira. Agora tá. Agora sim. Aí? Isso, agora deu. Agora sim. Beleza. Bom, outro aspecto que a gente levou em conta na hora de organizar a Brafip, né, que nós temos aqui, na verdade, a representação da Tríplice Hélice, nós temos o setor privado, aí, que são os nossos membros, que eu já mostrei, eles incluem o setor acadêmico, né, a SBC está junto com a gente, né, e nós temos também a participação... Roberto, Oi. só para não perder aí, eu sugiro incluir a ABMEI no setor privado. Está muito colaborativa, muito presente com a gente. Aham. Sugestão. Obrigado, pessoal. Ok. O governo participa aí com alguns representantes em algumas atividades, porque legalmente no Brasil o governo não pode participar de organizações do tipo da nossa. Então, assim, esse é um panorama assim, muito rápido sobre a Brafip, tá certo? A segunda informação aí, para colocar todo mundo na mesma página, é sobre a chamada de ideias, né? Essa chamada de ideias que nós estamos aqui iniciando a avaliação, na verdade, ela é a quarta, nós já fizemos a mesma iniciativa em 2017, em 2018, em 2019, e fizemos nesse ano de 2020, o quarto ano consecutivo, né? E nós começamos a fazer a expansão disso, né, para incluir a atração de ideias de outros países. Na chamada deste ano, infelizmente, as ideias que nós recebemos do exterior, elas não passaram nem no primeiro crivo, ok? Então, as ideias que nós temos, de fato, aqui para avaliar com a ajuda de vocês, vieram todas pelo canal português, ok?
O que a gente faz com essas ideias, né? Na verdade, as ideias acabam sendo incorporadas no nosso portfólio, a gente desenvolve atividades de networking e matchmaking no intuito de promover a colaboração. E as melhores ideias, né, que vão sair classificadas a partir aqui do nosso trabalho, é que são apresentadas no nosso evento anual, o Inco Day. Além disso, né, a gente tem parcerias, né, com aceleradoras, como o caso aqui da Luciana. Nós temos uma rede de representantes no exterior, né? Nós temos pessoas na Europa, estamos negociando na Ásia, e esse evento, né, que nós estamos falando, o Inco Day, também é um evento que a gente faz uma vez por ano, já fizemos várias edições, e nesse ano ele vai ocorrer, na verdade, com atividades aí de 2 a 4 de dezembro em Campina Grande. As apresentações das ideias vão ocorrer no dia 3, e a gente está aí terminando de preparar o material para começar a fazer a divulgação do evento. Ok? Para quem não participou do processo, muito rapidamente aqui, como é que essas ideias vieram até nós, né? Na verdade, nós disponibilizamos um conjunto aqui de formulários na internet, através de um questionário construído dentro do SurveyMonkey, né, que apoia a gente também nessa iniciativa. E então, nesse conjunto aí de perguntas, nós temos informações sobre quem propôs a ideia, nós temos a descrição da ideia propriamente dita, né? Nós temos informações sobre o estágio, a maturidade da ideia e da equipe, né? Sobre as suas capacidades aí relacionadas à PDI e à condição de reuniões, né, que é importante para o matchmaking. E, por último, a questão das autorizações aí para a gente lidar com a informação de acordo com as permissões que cada um concedeu, né? Nós recebemos ao todo aí 112 submissões, tá certo? Das quais a gente fez daí uma primeira seleção, né? Muitas delas não vêm nem sequer suficientemente completas, tá certo? Então, nós temos dessas 112 aí, numa primeira limpada, né, na verdade, 54 ideias que, de fato, merecem ser avaliadas, ok? Essas 54 ideias eu já preparei num arquivo PDF, que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. E essa apresentação aqui também gerei como PDF e vou disponibilizar para vocês depois, né? O que nós... tem alguma pergunta até aqui, não? Não. Ok. A questão fundamental que a gente modificou esse ano, e por isso vocês estão aqui pela primeira vez, né, é que na medida em que o número de ideias submetidas vem crescendo, a gente precisa de mais pessoas para ajudar nesse processo. Para isso, então, a gente se preocupou no primeiro semestre desse ano em elaborar, na verdade, um processo de avaliação das ideias, onde nós criamos critérios, né, que possam ser aplicados de forma objetiva. De fato, a avaliação vai se dar em 2 fases, né? Nós aqui somos a equipe que vai lidar com essa primeira fase, né? Então, nós vamos, na verdade, avaliar esses 54 projetos para fazer um ranking com base nas notas que nos dermos, para definir quais são os 15 projetos que vão para a apresentação no Inco Day e que lá serão avaliados pelos participantes do evento. Ok? A gente tem, então, aqui nessa nossa avaliação interna, né, nós preparamos os critérios com base numa escala de Likert, né, que é uma escala de 7, e nós numeramos de 0 a 6, né, baseado na seguinte ideia, né? A gente define 3 níveis para cada critério. O médio seria o que a gente espera, que é o normal, baixo quando é fraco, alto quando é bom,
e nós ficamos aí com valores intermediários, né? Então, o 2 como abaixo da média, o 4 acima da média, o 6 seria, no caso de uma avaliação extraordinária, né? E 0 quando, de fato, não existe qualquer match, né, entre o critério e o que está sendo proposto. Então, na verdade, nós temos aqui 7 critérios, né? São esses 7 que estão listados aqui, e para cada um desses 7 critérios, então, nós definimos o que significa médio, alto e baixo em cada um deles, de forma a estabelecer essa escala aí de 0 a 6 para cada um deles. Por isso que é importante depois a gente compartilhar essa apresentação, porque essa é digamos assim, a cola para a avaliação, ok? Então, para pegar um primeiro exemplo, o grau de inovação ou do desafio da ideia, né? Tá certo? Nós colocamos aqui como nível médio um produto ou serviço com características novas e que são diferenciadas dos competidores, né? Isso é o que a gente considera que é o mínimo para se poder dizer que é uma ideia nova, que tem inovação, né? Quando é baixo, tá certo? É quando tem simplesmente alguma diferenciação, mas não fala aí de coisas novas, né? 5, quando a gente tem, além da inovação, algum tipo de obstáculo ao surgimento de competidores, né? Isso pode ser desde conhecimento acadêmico, patentes, ou qualquer outra forma aí que o autor da ideia tenha esboçado, né? E no caso aqui, quando é mais que alto, né, nós consideramos aqui o que seria uma inovação disruptiva, né, o caso extraordinário, né? É importante observar que nós fizemos um webinar durante o período da chamada de ideias abertas, então os autores das ideias, eles têm conhecimento, né, desses critérios, né? Esses critérios, eles são públicos, né, já são conhecidos de todos os participantes da chamada. Bom, da mesma forma, né, nós organizamos, então, a avaliação nível baixo, médio e alto nos outros 6 critérios: o potencial para a formação de consórcios, né, sobre o número e a distribuição de parceiros que essa ideia permite incluir, se ela for desenvolvida, né? A criação de alianças comerciais, né? Quando essa ideia virar um produto, né? A gente olhar para o tamanho do ecossistema que ela é capaz de gerar. A abrangência geográfica, né? Do ponto de vista aí na escala aí global, né? Seria o ideal, né? O mais que alto, né? Mas a gente tem uma escala geográfica aí bem definida para avaliar essa abrangência. A maturidade no mercado-alvo, né? Porque nós sabemos hoje que tem muitos mercados que já foram disrompidos, né, por inovações, e nesses mercados, obviamente, é mais difícil, né, entrar com novas ideias do que naqueles que não tenham ou tenham isso parcialmente, né? Outra questão que nós colocamos como critério é a questão do modelo de negócios, né? Então, tem ideias, por exemplo, que citam isso apenas de passagem ou que não citam, e outros que apresentam de forma mais detalhada, né? A questão da propriedade intelectual, né, é uma questão aí que a gente precisa avaliar, né, como é que é feito, se tem alguma inclusão aí da sugestão de tratamento dela, como que ela é feita. E então esse é o conjunto aí de critérios que, na verdade, cada um de nós vai ter que, nós vamos combinar depois, pegar algumas ideias e avaliar, certo? A ferramenta, né, que a gente vai usar para fazer o input, a ferramenta, né, que o Ney comentou na apresentação dele, né, onde cada um de nós vai ter um login específico para depois poder fazer o data entry, né, das nossas avaliações.
né? Muito rapidamente aqui para concluir, né, a avaliação pública no INCODEI, ela vai seguir um esquema semelhante, só que lá nós vamos ter apenas 4 critérios, são esses 4 aqui, né? Nós temos também definido aqui no mesmo modelo a escala de 0 a 7, não vou detalhar aqui porque não é o nosso escopo, mas vou compartilhar com vocês depois os slides, né? E durante o evento, né, a cada apresentação de pitch, os participantes, então, vão fazer a avaliação baseada nesses 4 critérios. Para isso, né, como o INCODEI desse ano ele vai ter participação tanto presencial como remota, né, nós vamos trabalhar com esse modelo aqui de QR Codes, né, que o Ney conseguiu gerar para a gente. Então, para cada ideia vai ter o QR Code, ele vai ser projetado no auditório e ele vai estar disponível, né, para quem estiver participando online de forma remota do evento, né? Então, as pessoas vão avaliar nos 2 minutos seguintes a cada apresentação, ok? Esse é o resumo aqui da chamada, né, do que eu tinha preparado, né, e ficou aqui só o slide que eu queria mostrar né, no caso da votação pública, né, o sistema também fornece para a gente já a tabulação automática dos resultados, ok? Esse é então a primeira parte aqui da nossa conversa. Eu vou parar de compartilhar os slides. Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho aberto ou não. Eu gostaria de mostrar para vocês, vou compartilhar, só para vocês terem uma ideia aqui do formato do material para avaliar. Eu vou abrir o PDF que tem os projetos e vou compartilhar aqui com vocês também. Já está aberto, estou compartilhando. Tá. Então, essa é a cara, na verdade, um arquivo PDF que foi gerado a partir do SurveyMonkey, filtrando as 54 ideias submetidas, né, que estão preenchidas com conteúdo suficiente, né, isso dá 196 páginas, e as ideias, então, ficaram aqui numeradas, né, de 1, né, aqui tem, em média, 4 páginas por cada ideia, 2, 3, né, algumas têm menos texto, né, com menos espaço, algumas têm mais texto, né, que as pessoas descreveram a ideia com mais precisão. Então, na verdade, as ideias estão aqui numeradas de 1 a, só confirmar, a 54, isso mesmo, certo? Então, esses números que estão nesse PDF vão servir aqui para a gente identificar as ideias, ok? Vai ter essa tela inicial, e aí ele pode partir para fazer, a pessoa pode partir para fazer uma avaliação ou para ver as avaliações que ela já fez. Ao fazer uma avaliação, ele vai colocar aqui o nome da ideia, o nome do empreendedor, vai colocar um e-mail aqui que consta lá na ficha, né? Vai colocar o nome da empresa e vai começar o processo de avaliação. Nesse processo de avaliação tem aqueles vários critérios lá que foram colocados pelo Roberto, né? E que vocês vão receber informação sobre eles também, né? Então, aqui tem o grau de inovação, desafio, você vai poder escolher aqui a nota para ele, tá? Mesma coisa com os demais critérios. Veja que é muito simples. E daí ele dá criar, acabou a avaliação. Tá certo? Então, o trabalho que a ideia, né? E verificar cada um desses itens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 critérios, né? Cada um com sua pontuação. E daí ele simplesmente cria. Eu vou fazer aqui um de teste, tá? Só para você uma ideia aqui. Eu vou botar aqui o nome da ideia. Vamos supor que a ideia é número 1, né? Número 1, teste, né? Estou colocando aqui... Bota 0 teste. Vou botar 0, porque 1 já vai existir e tal. Beleza. Daí eu tenho o nome do empreendedor. Meu mesmo. E-mail. Daí organização. E daí eu vou começar a dar pontuação para a ideia aqui. E essa ideia, então, vou dizer que ela tem o item 3 aqui, em produto, ela tem características totalmente diferenciadas dos competidores. Vamos colocar aqui sobre a questão de consórcio PDI, ela tem mais de um parceiro local. Aqui ela tem alianças comerciais, ela tem mais de 10. Aqui a ideia, ela tem uma abrangência geográfica intercontinental. Vamos ver aqui. A sugestão é que cada um dessas avaliações, a pessoa pode colocar uma pequena observação aqui, tá? Não é obrigatório, mas seria interessante. Por que ela deu 3, né? Tá, então, poderia ser aqui nesse item observação, é muito interessante que tenha a razão, a motivação por que ela deu o ponto, tá? Não é obrigatório, mas é interessante que se coloque. Feito isso, né, como é que está com relação ao mercado? Então, mercado legal, beleza, modelo de negócio com processo detalhado, beleza. Então, se ele mandou isso... não, e tem ainda propriedade intelectual. Vamos supor que a ideia não apresenta qualquer evidência. Tá? Então, a partir do momento... se eu colocar aqui uma observação qualquer... Opa, desculpa. Vou colocar aqui, por exemplo, grau de inovação, produtos, serviços, caracterizações totalmente novos, etc. e tal. Caiu? Vocês estão vendo? Compartilhamento? Nós estamos vendo, Ney. Tá bom, beleza. Então, foi criada a ideia. Então, a ideia foi criada. Eu já tinha uma outra ideia aqui cadastrada. Daí ele apareceu aqui as várias ideias que foram avaliadas. Se eu clicar aqui, eu vejo essa ideia, os critérios. Aqui tem um mapa, um radar das avaliações. Aqui estão as avaliações e aqui estão os comentários do lado, tá vendo? Então, como eu coloquei só um comentário, aparece só um, mas poderia aparecer todos aqui, que ficaria até melhor. Tá ok? Então, é extremamente simples, né? Então, daí você pode voltar para a lista. Vamos supor que eu vá as ideias, posso olhar outra ideia. Tá? Beleza? Então, é isso. É assim que funciona. Vamos supor, né, que eu tenha... Putz, Grila, depois que eu vi o detalhe, eu pensei melhor sobre algum desses itens aqui de avaliação e resolvi que, por exemplo, essa questão do consórcio de P&D é menor, tá? Então, eu quero mudar isso aqui. Então, como é que faz? Eu simplesmente volto para a lista, ao invés de ver o detalhe, que é aqui, né, que é o detalhes, né, que eu acabei de ver, eu clico em editar. Venho aqui no item que eu quero mudar, certo? Mudo e solto. Eu posso ver de novo, eu vejo que aumentou aqui, tá certo? É isso, é extremamente fácil de usar. Uhum. Vamos supor que eu queira compartilhar essa ideia com...
aqui, eu posso compartilhar, desde que ele esteja no Startup Radar, via o e-mail dele de cadastro no Startup Radar, eu posso compartilhar aqui. Beleza? Daí ele vê lá do lado dele. Tá? Então, é basicamente isso, tá? A partir do momento que você coloca essas ideias, né, uma pessoa que tem autorização de supervisor vai poder ver esse ranking das ideias, né, e outros elementos aqui, tá? Então, isso aqui é mais para o pessoal da direção aí, que vai estar dando uma olhada no trabalho que vocês fizeram. Mostra, Oi? Mostra o ranking, né? Porque com ele que nós vamos classificar. Esse aqui O pessoal vê o resultado aí. Né? O supervisor vai ver lá do lado dele em função das avaliações das ideias, tá certo? Beleza? Eu acho que tinha que ter uma pessoa que todo mundo compartilha. Quando ele termina a ideia, está pronta, está certinho, ele pega e compartilha. Então, daí alguém tem acesso a enxergar o que foi feito no Startup Radar, né? Seria bom concentrar isso na mão de alguém que teria acesso a todas as ideias, se ele quiser ver algum detalhe do que foi feito. É só a pessoa usar aquela ferramentinha de compartilhar. Então, não, tudo bem. Aí a gente está entrando na terceira parte da reunião, né? Exatamente. Que a gente vai se organizar. Da ferramenta basicamente isso. É basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a operação, não? Eu não tenho dúvida sobre a operação, só que eu fiquei com uma dúvida sobre os critérios. Sim. Em relação a parceiros de P&D e alianças comerciais. Então, quando vocês receberam as inscrições, vocês pediram algum tipo de formalização para que eles comprovassem as parcerias? As alianças comerciais se refere a representações ou distribuição? Isso, exatamente. Na verdade, é assim, não é que eles já têm um kit, tá certo? Que nós estamos avaliando, assim, a gente busca fazer o matchmaking, tá certo? Para o desenvolvimento dos projetos, né? Então, porque a inovação é em colaboração. Então, o critério de potencial de formação de consórcios, né? Ele visa avaliar a ideia sobre o quanto que aquela ideia, da forma como está sendo desenvolvida, ela permite incorporar outros parceiros no próprio desenvolvimento da ideia. Né? Então, pode ser que nós tenhamos uma ideia que não permite incorporar nenhum parceiro, né? Teria nota 0, tá certo? Se ela permite vários, né? Nós estamos considerando aí que é médio. Se ela permite agregar parceiros em vários países diferentes ao mesmo tempo, nós estamos considerando elevado. Né? Então, aqui é o potencial para incorporar outros players dentro do processo de desenvolvimento da ideia. Já o critério de criação de alianças comerciais, ele visa a gente olhar para a situação na qual a gente supõe que a ideia que foi proposta já está pronta, disponível no mercado, tá certo? E do ponto de vista de potencial de criação de um ecossistema de parceiros comerciais para que esse produto ou serviço possa chegar no mercado, qual é o tamanho que essa rede poderia ter, né? Então, conforme as características da descrição da ideia apresentada, na verdade, a gente tem que imaginar como é que vai ser, mas, em geral, as ideias já dão dicas sobre isso, né? Ou seja, no material que o pessoal preparou, eles colocaram as informações que foram perguntadas para eles e eles responderam no formato de texto. O avaliador vai ler esses textos e ele vai concluir se aquela ideia tem um potencial de adquirir parceiros no desenvolvimento da ideia, parceiros para implementar essa ideia. E no item 2, aqui de alianças comerciais,
já tem a ver na hora de que essa ideia estiver pronta, implementada e tudo mais, quem é que vai ajudar a vender, quem é que vai ajudar a colocar no mercado, quem é que vai ajudar a fazer as coisas acontecer em termos financeiros de venda e receita, né? Aqui já é mais para desenvolvimento, aqui nessa potencial de formatizador de PDI, né? Então é mais de apoio ao desenvolvimento. Aqui apoio comercial. Só para... Eu tenho uma dúvida. Se eu fui Claro, Luciano. Então, desculpa, só para concluir. Então, no final das contas, nós que definimos, nós que intuímos ou nós que concluímos se a partir dessa ideia vai ser possível a formação de consórcios. Não são eles que responderam quais são os consórcios possíveis que eles enxergam e eles não têm que comprovar nada. No caso de pesquisa e desenvolvimento, nós temos uma pergunta específica onde eles deram informação exata, né? No caso das alianças comerciais, isso é mais difuso. Então, pode ser que em algumas ideias tenha descrição, porque nós pedimos para descrever o modelo comercial, e pode ser outras que não têm informação, né? Então, pelas características da ideia, a gente vai ter que imaginar, né? Geralmente, a nossa imaginação vai ser breve, né? E a gente vai acabar dando uma nota relativamente baixa nesse aspecto, nessa situação. Não ficar gastando muito tempo ajudando a desenvolver a ideia, né? Não é esse o objetivo do exercício. A chave de acesso à informação são as ideias, tá certo? Então, a identificação da ideia pelo número. A ideia número 1, a ideia número 2, a ideia número 40. Né? Nós vamos fazer o ranking das ideias. Sim, acontecer que uma empresa apresentou 5 ideias e as 5 forem boas, ela vai fazer 5 pitches no Incodei. Esse é o combinado. Roberto, isso para mim está claro, só que é o seguinte, nós temos um formulário lá, ele faz algumas perguntas. E isso precisa ficar bem claro o que o cara vai responder lá. O que eu vou fazer para facilitar? Eu vou pegar esse material que você mandou do PDF aí, eu devo ter baixado, tá certo? Vou olhar cada uma e vou colocar em cada um daqueles campos o que o cara coloca. Tá? Vou fazer uma planilhinha Excel e vou compartilhar com vocês aqui, tá certo? Aonde ele fala o nome do campo que vai estar pedindo lá na entrada, certo? No cadastro da ideia, e o que deve colocar, tá certo? Daí todo mundo vai colocar igual, tá bom? Ok. Eu acho que é a melhor forma para não dar confusão, porque senão cada um interpretar do seu jeito. Aí um chega, ela escreve ideia... Não, com certeza, mas você tá, na verdade, verbalizando o que eu pensei e não quis falar. Eu acho que não tem sentido a gente ficar... O ideal era ter sido... os detalhes. Cada um que está cuidando de um pedaço, né, determina para os outros, né? Você fez o sistema, então você determina esses detalhes, tá certo? Né? No nosso caso aqui, a chamada de ideias, né? A organização fomos nós que fizemos, então a gente usa a numeração, pronto, na verdade mas é fácil falar, usa a numeração, mas não é isso que está lá nos campos, na pedida. Tem lugar lá que pede a ideia, pede o nome do empreendedor, pede o e-mail do empreendedor, pede Desculpa, Ney, não é mais fácil tirar essas coisas? Então, é por isso que eu estou falando. Isso a gente tem uma conversa, nós tínhamos que ter tido antes dessa reunião, mas tudo bem. Então, já que não foi feito antes, eu vou tentar ver como que eu sugiro. Ou então, simplesmente... Como preenchimento e coloco uma planilha aqui. Você entendeu? Se for o caso. Tá? Porque o que acontece? O sistema está prevendo que ideias de uma mesma empresa tenha várias ideias. Então, ele faz uma conexão entre a empresa e ideia lá dentro. Ok. Já que você está permitindo falar do que não devia ter falado aqui, eu vou fazer outra pergunta para te ajudar. Né? Se eu gerar, a partir do SurveyMonkey, uma planilha com as respostas para essas questões, você consegue fazer o upload e a gente economiza o trabalho de digitação de todo mundo? Porque não... Você entra só para preencher as notas? Eu acho que é interessante a gente ter essa informação, porque eu ia fazer isso na unha, né?
Então, Não, eu mas preciso o saber... SurveyMonkey gera uma planilha. Tem algumas informações, preenche uma ideia lá, você, Roberto, preenche uma ideia, sabe? Daí você vai pegar, verificar os campos que ele pede. Esses campos, você pega da planilha com o SurveyMonkey e separa, se você tem acesso ao SurveyMonkey e você sabe fazer isso, você separa só esses campinhos numa planilha. Tá. Fica muito menor isso, tá? Tá. Daí me passa isso, eu vou dar uma olhada, tá certo? E antes do pessoal começar a avaliar as ideias, tá certo? Efetivamente, eu passo uma informação aqui no chat, eu passo a fazer isso, tá certo? Tudo bem, mas do ponto de vista do trabalho coletivo, o ideal seria que essa planilha você conseguisse fazer o upload no sistema já, de tal forma que o trabalho dos avaliadores seja simplesmente, tá lá, eu avaliei a ideia 14, aí eu pego lá na lista a ideia 14 e clico em editar. Quando eu abro, já tenho os dados cadastrais e só preencho a minha avaliação. Eu posso tentar fazer isso, mas isso eu tenho que modificar o sistema. São coisas distintas. Você está pedindo nessa altura do campeonato para mudar o sistema. Não, eu estou perguntando se é possível. Eu posso tentar fazer isso. Posso tentar. Tá. Desde que eu tenha planilha, eu vou pensar a respeito. Ou eu consigo automatizar, tá bom. ou eu peço ou indico as pessoas compreendem. Eu vou gerar a planilha, eu compartilho aqui e você avalia e dá a resposta. Eu vou te passar até minha opinião, Roberto, a minha opinião, com a experiência que eu tenho de 1900, avaliar 17, 18, 19, sem usar o sistema do Neigando, é que cada um deve avaliar de per si. Porque eu não preciso ficar esperando para ver como é que o fulano, beltrano, ciclano avaliou. Senão nós estamos querendo uniformizar isso. A uniformidade vai vir da diversidade das avaliações. O resultado vai vir. Então, eu consigo avaliar, sim, pelo SurveyMonkey, usando esses critérios, cada uma das coisas. Usando planilha, não usando planilha, sei lá, aí depende, isso é um método meu, eu não preciso compartilhar com ninguém. Uhum. É a minha opinião. Se alguém me questionar, eu tenho que defender depois. Era isso. Então, não, beleza. Deixa só, da tua fala, Kival, você está me inspirando aqui a fazer o seguinte, né? Essa mesma planilha, além de ter as respostas para essas perguntas iniciais, eu posso usar essa planilha, inclusive, para colocar os nomes de quem vai avaliar qual ideia. Exatamente. Aí fica bom. E aí cada um avalia de per se. Sabe? Marco falando, se você imputar isso no sistema previamente com upload não for viável, por questão estrutural, se você precisa de ajuda, a gente faz um esforço concentrado aí, dividimos os braços e ajudamos a digitar esse negócio no sistema para que todo mundo tenha acesso antes e a gente tenha um padrão de... Não, tudo bem. Tá? A gente faz... A gente se dá um precisar, jeito. grita. Tá. Eu vou... Pessoal, eu vou precisar sair. Está na hora de encerrar aqui, está todo mundo querendo ir embora, já tem gente, metade das pessoas praticamente já foram, né?